nossa gravação. Então a gente viu que alguns modelos, né, para algumas coisas de área, volume, modelo de cálculo de massa, centro de gravidade, né, que eu vou estar apresentando para vocês, muitas coisas, muitos problemas, eles são resolvidos, né, você tendo que pegar um certo intervalo, quebrar num monte de pedacinhos, né, fazer a soma de rima, né, uma soma de rima que resolve. Tá, ok? Você pegar o tamanho do intervalo, multiplicar pela imagem de alguém de dentro desse intervalo, tá? Somar, né? Essa função não precisa ser a f dada, né? Isso aqui o problema chega, né, em alguma coisa aplicada num elemento que está dentro de um intervalo e que a medida está aqui do lado. E você tem que somar isso tudo, tá? Né? Vou botar aqui de 1 até n. Tá? E você quer o limite, né, dessa soma quando, né, o maior desses delta xi, e aí a leitura disso aqui é quando todos eles vão para zero, né? Isso aqui fica pequenininho, né? E aí isso aqui resolve o teu problema, né? Em notação simplificada é isso, a gente coloca o intervalo que foi quebrado aqui, né? Pode ser de a até mais infinito, menos infinito e tal. A função, né, que está sendo aplicada no tal do xi, e isso aqui representa, né, o delta xi, tá bom? Então isso aqui é uma notação para esse limite malucão aí, tá? E a gente já viu também que a forma de calcular esse limite, eu sempre gosto de ler isso aqui como limite. Esse limite é calculado como uma primitiva dessa função aqui, ó, aplicada no b, menos essa função aplicada no a. Bom, né, e a gente viu, né, isso aqui é exatamente o teorema fundamental do cálculo. A gente provou que se você fixa esse azinho aqui, ó, e deixa lá em cima variando, né, isso aqui vira uma função que calcula a área de t, né? E aí f de x dx. Observem que a variável aqui é o extremo, né, da integração. Aqui calcula a área de a até onde você quiser, tá? E a gente sempre procura não colocar a mesma variável aqui, ó, que é a variável da f, com a variável da função que calcula a área. Então, se você chama de x aqui, coloca outra coisa aqui, ó, tá? Para não confundir as letras aí. Então, a gente viu que essa função que vai de a até onde você quiser, o teorema fundamental do cálculo diz que a derivada dessa função é exatamente a função f, tá? Então, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Beleza? E aí, a gente daqui, né, que é a nossa primeira versão do teorema fundamental do cálculo, a gente caminhou para essa notação mais simplificada aqui, ó, né, que aqui aparece nos livros, né, a integral de a até b de uma função f, né, de x dx. Isso aqui é f de b menos f de a. Tá bom? Então, isso é o que aparece nos livros como teorema fundamental do cálculo. Se você pensa que esse a está fixo e esse b está variando, né? Vou botar um t aqui, ó, né, que é uma letra mais usual para usar. Então, exatamente, a gente diz que uma primitiva qualquer, né, qualquer primitiva a gente já provou que duas primitivas diferem por uma constante, né? Então, isso aqui é uma primitiva de f, que é o teorema fundamental do cálculo. Então, uma outra primitiva de f difere dessa primitiva aqui, ó, por apenas essa constantezinha aqui, ó. Tá bom? Então, enfim, e aí a gente viu que se a gente acha uma primitiva, né, uma primitiva é uma antiderivada, né? Se a gente acha uma primitiva de fzinho, a gente acha todas, né? Basta deslocar com alguma constante. Então, gente, no final das contas, ó, essa função de a até t, né, de f de x dx, ó, ela representa uma primitiva de fzinho, né? Uma forma de representar a primitiva de f. Então, de certa forma, a gente tem todas as primitivas, né? Basta adicionar uma constante ali que a gente encontra todas. E por isso, bem, e observe o seguinte, que essa fórmula aqui, ó, esses intervalos aqui, a gente não precisa muito deles para fazer essa conta aqui, tá? Então, isso aqui é uma conta específica, né, para essa primitiva aqui. Então, dado que você saiu da fzinha e encontrou fzão, né, esse processo que a gente chama de integração, né,
porque a gente tem um processo inverso aqui, é de derivar, né? Então, se você deriva essa da S, você integra essa da S. Então, essa conta que a gente faz aqui, f de t menos f de a, né, que é o f de b menos f de a gente pode deixar isso para fazer depois, tá? Então, a gente pode abandonar isso aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, esses extremos, tá? E aí, a gente chegar nessa notação, tá? Que a gente acaba de... Esse símbolo, a gente acaba usando ele como símbolo de integração de antiderivada, tá? Então, a antiderivada de uma f, né, dx é essa notação aí, ó. É como se fosse um cálculo de primitiva, tá? A gente acaba escrevendo assim, e usando essa mesma variável aqui, ó. Tá? O que eu estou esclarecendo para você, gente, é a notação, tá? De que isso aqui não é mais um limite. Isso aqui, se eu coloco um AB, isso aqui é uma integral definida. E aí sim, aí tem que usar o termo fundamental do cálculo, é uma primitiva em A em B. Quando a gente não escreve nada aqui, ó, tá? A gente não olha isso aqui como limite mais. A gente olha como um processo de antiderivada, tá? Eu poderia usar a letrinha I, tá? Por exemplo, qual é a integral de x ao quadrado, né? Ou antiderivada? Tá? A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Beleza? Então, eu vou usar essa notação um pouquinho aqui, ó, só para vocês sentirem aí como é que é a antiderivada. Tá? Infelizmente eu não procurei antes, mas eu vou me arriscar um pouquinho, que é resgatar aquela nossa tabela lá no início, né, de derivada que a gente estava fazendo, mas deixa eu ver se eu estou com sorte hoje, acho que não. A minha desorganização está maior que a minha sorte, tá? Eu tinha avistado ela aqui, a nossa tabelinha, mas enfim, tá bom. Então, o que acontece, gente? Para a gente executar o teorema fundamental do cálculo, que é esse processo aqui, ó, a gente precisa, na verdade, só disso aqui, ó. Né? A gente tem essa fzinha e encontrar a f-zona, que é esse processo de antiderivada, né? De inverter a derivada. Tá? Então, isso a gente aprende puramente com a experiência que a gente tem com derivada. Tá bom? Lembrando que o maiúsculo, ele é o processo de antiderivada, né? Ou derivando o maiúsculo dá o minúsculo. Tá bom? Então, um treino para nós aqui é o seguinte, olha só. Lá na nossa tabela, a gente começou com uma tabela assim, ó, de que a derivada, tá, daqui para lá é a derivada, tá? Quando a gente deriva x elevado a n, isso é nx elevado a n menos 1. Tá bom? Isso que a gente aprendeu. Então, isso na derivada, né? Isso aqui na derivada. Só que agora, o que é que eu quero? O processo daqui para cá, que é o processo de integração, bem, se eu escrevesse exatamente isso aqui para vocês, vocês já sabem que a resposta é isso aqui, ó, é o x elevado a n. Né? O problema é que eu quero agora colocar o x elevado a n do lado direito, ó, eu quero uma função que derivando da x elevado a n. Beleza? Então, eu vou fazer isso exatamente, né, nesse momento vai ser uma experiência puramente por derivada, tá bom? Então, justamente usando essas propriedades aqui que a gente já sabe. Então, vamos lá. Agora eu vou para o processo de antiderivada. Tá? Eu vou colocar uma fzinha aqui, eu quero a f-zona dela. Então, se a fzinha for uma potência de x, ou um x elevado a n, exceto por isso aqui, ó, 1 sobre x, ó, que é o x elevado a menos 1, tá? Uma primitiva para essa função é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá bom? Esse n aqui, diferente de menos 1. E por que ele é diferente de menos 1? Né? E o menos 1 ele tem uma primitiva diferenciada de todas as outras potências. Porque, a título de exemplo aqui já, ó, né? Vou botar os exemplos aqui. Ó, né? Exemplo que se a gente tiver um x à quinta, né, e a gente integra, isso aqui vai dar x à sexta sobre 6. Você aumenta uma unidade e passa o resultado dividindo. Ó, 5 mais 1 dá 6 e passa 6 dividindo. Tá? E aí, o que acontece? E aí os livros costumam colocar bem que se isso aqui é uma primitiva,
Qualquer outra é essa mais um C. Aí todo livro lá acompanha esse mais Czinho aqui, ó, tá bom? Então, para quem quiser, né, saber o porquê desse C, é exatamente aquilo que a gente provou lá, né? Que se você achou essa primitiva, qualquer outra é desse tipo aí, ó. É ela mais uma constantezinha. No caso em que a potência é menos 1, gente, se você soma uma unidade, vai ficar x elevado a 0. E você não pode pegar esse 0 e passar dividindo. Tá? Porque senão vai ficar uma divisão por 0. Então, essa fórmula não vale para quando n é menos 1, que é para isso aqui em especial. Tá? E para esse caso especial, a primitiva aqui é o log neperiano do módulo de x. Tá? E daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais em detalhes essa integral aí. Tá? E por que essa função primitiva dessa? Né? Para você, o que é legal do processo de antiderivada é que você pode tirar a prova derivando. Tá? Se você tem dúvida, deriva. Então, como é que... E exatamente a derivada, gente, ela serve de demonstração para verificar que a sua integral está correta. Então, se você quer testar que integrar essa função dessa daqui, ó, tá? Que é assim a integral da f, né? A gente pode representar assim também. É derivando. Se você deriva isso aqui, ó, esse n mais 1 ele desce aqui, ó, né? Então, como é que a gente deriva x elevado a n mais 1, né? Dividido por n mais 1, né? Derivando, tá? Esse n mais 1 bem, essa constante ela fica, né, parada aqui, né, que ela não vai interferir na derivada. A gente mantém a constante e deriva só essa parte aqui, ó. Então, esse n mais 1 desce, vai ficar n mais 1, x, e aí diminui uma unidade aqui, ó. Diminuindo uma unidade aqui, fica só o n, tá? Aí esse cara corta com isso, fica x elevado a n, que era o que a gente queria, tá bom? Esse aqui, ó. Beleza? Então, exercitando aqui, ó. Então, se a gente quiser integrar, né, qual é uma primitiva para raiz cúbica de x ao quadrado, né, dx. Isso aqui é como se você estivesse querendo integrar, né, que é exatamente o símbolo. A gente acaba lendo assim, ó, integrar essa função aqui, ó. Tá? É como se estivesse integrando x elevado a 2/3. Né? Uma primitiva. A gente pode chamar até de p, ó. Calcular uma primitiva. Em vez de integral, chama de p. O símbolo que você quiser aí. Vocês têm que entender que isso tudo é só antiderivada. Que, né, uma primitiva para essa função aqui, ó. Né? Então, você pega o expoente, soma uma unidade e passa esse resultado aqui dividindo. Pronto, integramos. Qualquer outra vai ser isso aqui mais c. E o que é que dá isso aí? 2/3 mais 1 vai dar 5/3. 5/3 dividido por 5/3. Né? Mais c. Aqui estão todas as primitivas dessa função. Que vai dar o quê? Aí fica 3/5, né? Porque está dividido por uma fração, vezes x elevado a 5/3. Mais c. Pronto. Né? Está resolvida aí a nossa integral. Beleza? Então, acabou. Então, retomar aqui nossa gravação. Então é isso, gente. Então a gente já... Eu vou começar a reunir uma tabelinha pra gente aqui, ó. Então a gente já viu aqui, ó, que uma primitiva, né? Eu vou escrever assim, ó, uma primitiva para x elevado a n, né? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá? Mais uma constante. Só que nesse caso aqui, o nosso n ele é diferente de menos 1, né? Porque senão ia ficar 0 aqui embaixo. Tá? Então, já temos... que é a nossa, né, primeira primitiva. Uma outra coisa que eu quero provar para vocês é que o que, ó? É que uma primitiva de uma constante vezes uma função, uma f de x, ó, né? Se você for calcular uma primitiva para essa função, isso aqui é a mesma coisa que k vezes a primitiva de f. Né? Tá bom? Isso aqui é a nossa primeira propriedade, a nossa segunda propriedade. Tá? E por que essa fórmula é verdadeira? A prova dela é a seguinte, ó. A gente tem que derivar o lado direito e provar que a derivada do lado direito dá o lado esquerdo. Tá bom? Então, eu vou derivar o lado direito, ó, k vezes uma primitiva de f de x dx. Lembrando que isso aqui é uma função, tá? Isso aqui é uma primitiva dessa função aqui, ó. É o que significa essa notação, né? Integral indefinida, quando não tem os extremos.
é simplesmente primitivo, tá? Então é aquele P, né, que eu estava usando aqui, ó. É isso aqui, ó. É mesmo que você está dizendo, ó. Aqui eu tô calculando uma primitiva dessa função aqui, ó, tá? Ou você pode fazer assim, ou uma integral, né? Integral de x elevado a 2/3, tá? Isso é cálculo de primitiva. Como é que a gente verifica isso? Deriva o lado direito e vê que dá essa funçãozinha aqui, ó. Então, lembrando, gente, né? Então, se essa notação, ó, isso aqui é uma primitiva de f de x dx, ó, então significa que quando a gente deriva uma primitiva, isso aqui vai dar a função aqui, né? A função que você está calculando a primitiva. Isso aqui é f de x, tá bom? Então, né, isso aqui é a essência dessa notação, né, sem os extremos. Isso aqui é exatamente uma função que, quando você deriva, dá essa função aqui de dentro. Tá? O que significa isso? Em termos de notação, tá? Então, depois que vocês se acostumarem com a notação da integral indefinida, que é o cálculo de primitiva, vocês vão, né, entender e demonstrar as coisas facilmente. Tá? Nesse caso aqui nosso, o que é que eu estou fazendo? Eu vou derivar esse lado direito, né, que eu estou dizendo que é uma primitiva para essa função, eu estou dizendo que é isso aqui tudo. Então, como é que a gente prova que essa fórmula está certa? Deriva esse tudo e vê se realmente dá essa partezinha aqui de dentro. Tá? Então, eu vou derivar esse tudo aqui e vou verificar se dá aquilo ali. Bem, a derivada de k vezes uma função, a gente já viu isso, tá? Que isso aí é k vezes a derivada dessa função aqui, ó, que é a primitiva da f de x dx. Tá? Só que, por definição, né, gente, derivar a primitiva de uma função, exatamente isso aí dá a funçãozinha de dentro. Então, a gente acabou de provar que derivando isso aqui tudo, deu isso aqui, ó. Então, portanto, isso é uma primitiva disso, que é o que está escrito aqui, ó. Tá bom? Então, isso aí é uma primeira fórmula de integração. Então, exemplo aqui, ó, a prova encerra aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Tá? Um exemplo, se a gente estivesse integrando, né, 7x elevado a 7x à quinta, por exemplo. Tá? Quanto é que dá aí? Ó? Esse 7 sai, isso é mesmo que 7 vezes uma primitiva para x à quinta. Tá? 7 vezes uma primitiva para x à quinta é x elevado a sexta sobre 6, né? Mais 6, pronto. Facinho desse jeito, tá bom? Então é isso. Uma outra propriedade, vamos para a terceira aqui então, ó, é a seguinte, ó. A integral, né, de uma primitiva para uma f de x mais, né, uma g de x, né, é pegar a primitiva da f, né, e somar com uma primitiva da g. Né? Aí dá a sensação de que esse símbolo aqui, vale um chuveirinho aqui, ó, né, ele quebra aqui essa soma. Tá? Então, uma primitiva para f mais g é a primitiva de f mais a primitiva de g. Tá bom? Isso vale para o menos também. Tá? Como é a prova disso? A prova disso é o quê? Ó? É derivar todo esse lado direito e verificar que isso aqui dá o prometido aqui. Ó, né? Que uma primitiva para isso tudo é essa coisa toda. Então, eu estou dizendo que se eu derivo isso, vai dar isso aqui. Ó. Tá? Então, a prova vou derivar essa função, né, mais essa outra aqui, ó. Beleza? Isso aí é o que, ó? Por propriedade da derivada, a derivada da soma é a soma das derivadas, ó. É a derivada, né, dessa função aqui, da primitiva de x, né, mais... E aqui vale para o menos também, né? Se tivesse o menos, ó, a derivada disso menos isso é a derivada desse menos a derivada do outro aqui, ó, a derivada de g de x dx, né? Que a derivada tanto da soma quanto da diferença, né, vale que é a soma das derivadas. E aí, isso aqui, por definição do que é a primitiva, ó, né, derivar uma primitiva de fzinho volta a dar o fzinho, mais ou menos, né? Derivar uma primitiva de g é voltar para g. E, portanto, é o que a gente queria, ó. Aí está aprovado aí. Tá? Exemplo, então, né, o que seria isso aqui a título de exemplo? Um exemplo é que se a gente estivesse, né, calculando uma primitiva, né, integrando, por exemplo, x
7x à quinta mais 5x à quarta, né? O que é isso aí, gente? Então, a integral da soma é a soma das integrais, né? Mais integral de 5x à quarta dx, tá? E a gente já viu que, bem, esse 7 pode sair daqui, ó, isso vai ficar 7x à quinta, né? Mais o 5 sai também, integral de 5x à quinta, a quarta, né? Dx, tá? E agora a gente usa a nossa tabela, a nossa regra lá, né? Que é tabelada a primitiva de potência de x. Então, isso aqui vai dar 7 vezes x à sexta sobre 6, né? Aumenta 1 e passa dividindo, mais 5 vezes a x à quarta, fica x à quinta sobre 5, mais c. Esse cara corta com esse, aí é a simplificação que dá para fazer, tá bom? Então, isso aí é o nosso cálculo de primitiva. Então, integral da soma e da diferença, né, é a soma e diferença das integrais. Então, a gente viu que a regra da soma da diferença, tá? E essa outra aqui, ó, é a multiplicação por uma constante. Isso aqui são as regras básicas, tá? Essa 3. A gente integrar a potência de x, integrar constante vezes função, então as constantes saem, tá? Integrar a soma e diferença. Tá bom? O produto já é mais chatinho, mas eu posso estar mostrando para vocês o produto, tá? E vamos aqui, vamos caminhando aqui para a gente chegar a uns exemplos mais interessantes, tá? Então, basicamente, a gente tem duas regras até agora, na verdade, que é a regra da constante, que é integral de, né, a constante sai, x, tá? E a integral da, eu vou escrever simplificado aqui, tá? De f mais g é a integral da f dx mais ou menos, né, a uma primitiva para g. Beleza? Então, as duas regras. Isso aqui que eu fiz do x a n dx já é o processo de integração de algumas funções mesmo, né? Que é o x a n mais 1 sobre n mais 1, mais c para n diferente de menos 1. Então, o que é já invertendo a nossa tabela, né? Por experiência de derivação, a gente vai invertendo. Então, por exemplo, gente, o que é a integral do seno de x? Ó? Uma primitiva para o seno de x. Né? Bem, não dá para dizer que é o cosseno de x, porque a derivada do cosseno é menos seno. Tá? É menos seno. E para tirar esse menos, a gente coloca um menos aqui, ó. Tá? Porque esse menos, na verdade, é multiplicar por menos 1, né? Então, e como é que você sabe que deu isso aqui, ó? É pura experiência de derivada, tá? A integral do seno é menos cosseno. Por que não é cosseno? Porque se você pega o cosseno de x e deriva ele, a derivada do cosseno é menos seno. E a gente não está integrando menos seno, a gente está integrando seno. Se tivesse o menos aqui, ó, né, a derivada de menos cosseno de x, ó, esse menos sai, vai ficar menos a derivada do cosseno de x, porque é como se estivesse multiplicando por menos 1, né? E na integral as constantes saem também. Na derivada, né? A constante sai. E aqui então fica menos a derivada do cosseno. Fica menos, a derivada do cosseno é menos seno. Esse menos com esse menos dá o seno purinho que a gente queria aqui, ó, que é o que a gente está integrando. Tá? Então, isso aqui vai para a nossa tabela de memorização aqui, ó. Tá? Integral do seno é o cosseno. Né? Por outro lado, ó, uma primitiva para o cosseno de x, ó, por pura experiência com derivada, né, já é o seno de x. Ó, né? Já é o seno de x. Tá? E por que isso? Porque a derivada do seno é o cosseno. Tá? Se você pega deriva isso aqui, ó, a derivada disso aqui é zero, a derivada do seno aqui vai, né, se você deriva, dá o cosseno. Então, uma primitiva para o cosseno é seno de x mais alguma constante. Beleza? Então, a gente tem. E uma primitiva para tangente? Aí já é complicado. A gente sabe derivar a tangente, né? A gente sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Né? Então, bem, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a tangente é uma primitiva da secante ao quadrado, né? Então, se você estiver integrando secante ao quadrado de x dx, ó,
né, é uma função que derivando da secante ao quadrado é tangente de x. Tá? Beleza? Então, naquela nossa tabela, todo lado direito, né, todo lado esquerdo é primitivo do lado direito, na tabela de derivação. Tá? Então, por exemplo, na nossa tabela, a tangente está do lado esquerdo, né? Porque derivada da tangente secante ao quadrado. Então, significa que a tangente é uma primitiva da secante ao quadrado. E assim vai, ó. A derivada da secante, ó, a derivada da secante é o quê, ó? É secante vezes tangente, né? A derivada, ó. Então, significa que uma primitiva para secante vezes tangente de x, ó, é a secante. Tá? Então, isso aqui é exatamente... Então, todas essas fórmulas aqui, ó, vocês podem estar escrevendo por pura experiência de derivação. Tá? Vocês lembram lá que a derivada da raiz de x, ó, né, a derivada da raiz de x é o quê? Ó? É 1 sobre 2 raiz de x. Ó. Tá? Né? Então, uma primitiva para 1 sobre 2 raiz de x é a raiz de x. Porque derivando isso aqui dá exatamente 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Então, todas aquelas funções que as respostas das nossas derivadas, vocês podem agora colocar um símbolo de integral antes e colocar do lado direito a função que você derivou. Tá bom? E aí, com o tempo, você vai ter que ter, né, isso bem natural para vocês, né, essas contas aí, ó. Né? Então, o que mais que a gente derivou muito? A gente derivou muito e elevado a x, ó. A derivada de e elevado a x, ó, a derivada de e elevado a x é ele mesmo, é e elevado a x. Então, se você derivou isso e deu isso, é porque uma primitiva para essa função é ela mesma, tá? Então, uma primitiva para essa função é essa que você derivou e deu ela. Então, uma primitiva para e elevado a x é igual a e elevado a x. Bacana, né? E uma primitiva com uma constante, ó. Você tem uma constante aqui, ó. Né? A primitiva para uma constante é k vezes x, ó. Vocês lembram que a gente derivava kx, ó, a derivada de kx dá k. Tá? Então, isso aí, ó. Quando você tiver que derivar integrar uma função, uma constante, a integral é k vezes x. Tá? O que mais? Então, vou dar um exemplo aqui já, né, por exemplo, então, a gente tem integral de 3x quadrado mais 2x mais 1. Né? Como é que é uma primitiva para isso aí? Ó? Então, a primitiva da soma é a soma das primitivas. Né? Então, é a primitiva de 3x quadrado mais uma primitiva para 2x mais uma primitiva para 1. Eu estou simplificando, né? Não estou escrevendo aqui o dx aqui, ó. Tá? Então, isso aí ficaria o quê? Ó? Ficaria, ó, bem, uma primitiva para essa função, né? A gente já pode até fazer direto. Ó, esse 3 ele se mantém, para não ter que ficar tirando e reescrevendo. O 3 mantém, esse x ao quadrado aumenta uma unidade, isso aqui vem dividindo, mais 2 vezes. Esse x aqui está 1, né? Aumenta uma unidade, fica 2. Aí passa o 2 dividindo, vai ficar 2 aqui, ó. Mais esse 1 que está aqui é uma constante, né? A primitiva de uma constante é ela vezes x, depois mais c. Aí corta aqui, ó, corta aqui. Então, ficou x ao cubo mais x quadrado mais x mais c. Tá? Então, isso aqui aqui estão todas as primitivas dessa função aqui, ó. Beleza? Então, é nessa direção aí que eu queria estar exercitando com vocês. Então, por exemplo, a gente já consegue calcular a primitiva de uma coisa assim, ó, de 5e elevado a x menos 2 seno de x mais secante ao quadrado de x dx. Tá? Que função derivando dá isso aqui tudo? Né? A função seria essa aqui, ó. Seria uma primitiva para essa daqui, ó. Tá? É uma primitiva para 5e elevado a x, menos uma primitiva para essa daqui, seno de x dx, né? Mais uma primitiva, né, para secante ao quadrado de x dx. Tá? Aí uma primitiva para esse 5 sai, fica uma primitiva para e elevado a x, que é ele mesmo. Então, isso aqui vai dar 5e elevado a x, menos
o 2 sai. Uma primitiva do seno. Esse menos ele pode até entrar para cá, tá? Né? Mas uma primitiva para o seno, a gente sabe que é menos cosseno, né? Já memorizado aí. Mais uma função que derivando da secante ao quadrado é tangente de x mais c. Tá? Então, isso aí ficou 5e elevado a x, mais, né, menos com menos dá mais, 2 cosseno de x mais tangente de x mais c. Tá com dúvida? Se a resposta está correta, é só você derivar. Ó. Derivada de 5e elevado a x vai dar 5e elevado a x. Ó. Mais, duas vezes, a derivada do cosseno é menos seno de x. Ó. Mais, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Mais, a derivada da constante é zero. Se vocês notarem, isso aqui é exatamente o que a gente estava integrando. Tá bom? Então, a integral ela tem essa comprovação, né? Como você verifica, é muito exato, né? Se você sabe mesmo derivada, você vai lá e verifica se a tua resposta está correta. Beleza? Então, gente, isso aqui é meio que o básico, tá? Da derivada, essas regrinhas aqui da soma, tá? Essa aqui, ó, né? A integral da soma, da multiplicação por escalar, do x elevado a n, integrar seno, cosseno, secante ao quadrado, e cossecante ao quadrado também. Tá? Então, isso aí é só vocês exercitarem mesmo. E aí eu vou caminhar para uma regra um pouquinho mais sofisticada, que é o que a gente chama aqui a regra o método de substituição. Tá? Esse método de substituição, gente, ele é meio que baseado na regra da cadeia. Tá bom? Que a gente estudou o quê? A gente estudou que, né, quando a gente deriva, né, uma função dentro da outra, vou colocar aqui, ó, uma g de x dentro de uma f, né, foi o que a gente viu. A gente viu que a derivada disso é a derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. É isso aí. Tá? Isso é a regra da cadeia. É a regra da cadeia. Né? Tá bom? Então, automaticamente, gente... Nossa, deixa eu regular esse foco aqui. Acho que melhorou um pouquinho aí o foco. Então, automaticamente, gente... Então, se eu derivo essa função aqui, ó, e dá isso aqui, ó... Né? Então, significa que uma primitiva para isso aqui, ó... Uma função com uma outra dentro, vezes uma coisa do lado aqui, ó... Né, uma primitiva para essa função é o que? É a função, né? É a f com g de x aqui dentro. Mais c. Beleza? Então, isso aqui é uma fórmula, tá, de integração. E é o que a gente busca muito em matemática. É uma coisa desse tipo aí, ó. Né, é tentar visualizar quando uma função está dentro, quando uma certa função está dentro de alguma coisa e em que a derivada dela está aqui do lado. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Por exemplo, seno de x ao quadrado, ó, vezes 2x dx. Tá? Observe que a gente tem uma função dentro da outra, né? Com a derivada dela, ó, a derivada dela está aqui do lado, ó, 2x, a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá? O que aqui em cima está dizendo para a gente? Que quando a gente tiver uma função dentro de uma outra, que nesse caso aqui essa outra é derivada de alguém, né? A primitiva para isso aqui, ó, é a gente dar um jeito de... Bem, essa função você já identificou, né? Porque você já tem ela aqui, você já visualizou ela aqui, ó, né? Então, o que você tem que fazer, na verdade, aqui, ó, a gente só precisa encontrar a f, ó, cuja derivada a gente está olhando aqui, ó. Beleza? Então, no fundo, gente, é como se a g, ela não...
Ou seja, esse processo de sair do lado esquerdo para o direito só depende da gente estar diante dessa derivada e descobrir essa função f aqui, ó. Que isso aqui é um processo de integração, né? Eu estou olhando para uma derivada e quero descobrir a f para botar a g dentro, tá bom? Então, só que quando a gente estiver integrando alguma coisa, a gente não vai ter um símbolo de derivada, né? A gente vai estar diante de uma situação assim, ó. A gente vai estar integrando, né, uma função a g dentro de uma função com a derivada aqui do lado de fora. Tá? O que foi que eu fiz aqui, gente? Eu quero simplesmente mudar a notação, né? A relação da esquerda para a direita diz o seguinte, ó, essa função aqui é f' e essa função é f, tá? Só que eu não quero usar a derivada aqui, ó, eu quero escrever só uma fzinha aqui mesmo. Então, se eu escrever uma fzinha aqui, ó, no lugar dessa f, né, porque aqui nessa notação de cima, essa f está fazendo o papel de primitiva dessa função que está recebendo a g. E se eu chamo isso aqui agora de f, né, eu vou ter que chamar esse cara aqui de fzão. Tá? Eu vou estar usando a notação do maiúsculo e minúsculo para dizer que essa função aqui, ó, é uma primitiva dessa que está recebendo a g. Tá? Então, isso é só para migrar da notação da linha para o maiúsculo e minúsculo. Em resumo, se a gente estiver integrando uma função dentro da outra com a derivada aqui do lado, isso aqui é o que? Ó? É a primitiva da f com a gzinha dentro, mais c. Tudo bem? E aí, gente, no final das contas, a gente só precisa o que aqui, ó? Né? O que é que está rolando aí? O que está rolando aqui é que para sair do lado esquerdo para o lado direito, a gente só tem que fazer esse processo aqui, ó. Né? Esse processo de calcular a primitiva dessa f. É o que se resume, tá? Esse cálculo de primitiva. Beleza? É como se a gente tivesse simplesmente, ó, esquece a g e se preocupa só em integrar, ó, essa fzinha de... Aí eu vou mudar a variável, eu vou chamar f de y dy. É calcular uma primitiva para f. Tudo bem? Né? Porque se a gente descobre a primitiva da f, é só jogar a g aqui dentro. Acabou-se. Então, no fundo, é como se fosse o seguinte, ó, eu posso até chegar aqui e chamar essa variável aqui de... O que era uma função e transformo ela numa variável. Tá? E por que eu estou lembrando, eu tô fazendo isso? É só para lembrar que depois que você encontrar uma primitiva para fzinha, nessa variável g, né, porque não importa o nome das variáveis, agora g aqui é variável, esse g aqui é para depois você jogar no lugar dessa variável a função, né, original. Porque a resposta não é essa função aqui, ó, tá? Exemplo, a nossa integral do seno de x ao quadrado, né, vezes 2x dx, tá? Então, a gente tem uma função dentro da outra com a derivada aqui do lado. Então, isso aqui diz para a gente, isso aqui é a mesma coisa que a gente encontrar uma primitiva para o seno de x, né? Aí eu vou estar chamando isso aqui de... Eu vou chamar essa função, isso aqui de y, tá? Para o seno de y, dy, tá? A gente encontra, né, a primitiva do seno. Só que depois a gente não pode esquecer que nesse y aqui a gente vai ter que colocar o x quadrado, tá? Porque a resposta é o que, ó? É a primitiva da função que recebeu essa outra, né, aplicada nessa outra função. Então, de certa forma, você tem que se preocupar só em calcular a primitiva dessa f, né, na variável que você quiser. A gente coloca a variável, né, apelidada de tudo isso aqui, ó, para você lembrar de, depois de fazer a primitiva, você retornar com a função aqui dentro, né, jogar dentro da primitiva que você está achando. Então, isso aqui é um processo de simplificação bem grande mesmo, tá? Pode ser, né, uma simplificação bem grande. Então, olha só, uma primitiva para o seno, né, seno de y dy, é menos cosseno de y mais c, tá? Só que a resposta é isso aqui? Não, a resposta ela é em x. Ó. A gente só calculou a primitiva aqui, ó, da f, que no nosso caso aqui, quem está fazendo o papel de f aqui é o seno, né? O x quadrado está fazendo o papel de g, ó. Isso aqui é o
o g', vou até chamar de g aqui, ó, tá? Onde g é x quadrado, tá? Aí eu integrei integral de seno de g dg, né, como se a gente estivesse calculando a primitiva do seno de g, na variável g. Isso vai dar menos cosseno de g, tá? E a resposta é isso? Não. A resposta é menos cosseno de x quadrado, que é o g. Beleza? E assim vai. Isso aqui, gente, pode ser uma coisa bem... que simplifica bastante, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês, porque, né, você tem uma função, né? Essa g ela pode ser muito complicada, tá? E aí vai tornar essa expressão muito feia. Mas se a derivada dela estiver do lado, acabou, se a coisa ficar simples, tá? Então isso tudo se resume simplesmente em integrar essa função aqui, ó. Vou dar um exemplo clássico para você. Clássico não, né? Um exemplo típico, que é o seguinte, ó. Essa f ela pode ser simplesmente a função x quadrado, por exemplo, tá? Né? A gente está tentando calcular a integral de alguma coisa ao quadrado, ó, tá? E que coisa é essa? Vou colocar aqui, ó, e elevado a x que multiplica... Não, elevado a... Vou botar aqui assim, ó. Seno de x ao cubo vezes... vezes... o quê? E elevado a x, ó. Por exemplo, isso aí, ó, tá? A integral dessa função aí. Integral de... Vou botar assim, ó. Seno de x ao cubo, botar mais, e elevado a x ao quadrado. E aqui ele vai estar multiplicando. Qual é a derivada disso aqui, ó? Derivada do seno é o cosseno de x ao cubo. Estou usando a regra da cadeia, né? Vezes a derivada interna aqui, que é 3x quadrado, ó, mais a derivada de e elevado a x é e elevado a x, dx. Né? E aí, gente? Qual é a primitiva para essa função aí, ó? Tá? Então, essa função aqui, ó, isso aqui, no fundo a gente tem o seguinte, é uma função horrível, né? Imagina se você elevar isso aqui ao quadrado mesmo e ainda multiplicar isso aqui por isso aqui, vai dar um negócio gigantão aí, ó. A forma com que isso aqui está organizado, ó, se você notar, ó, se isso aqui é uma função g, se você chama isso aqui de g, isso aqui, ó, tudo que está aqui do lado direito é exatamente o g', né? Então a gente está diante o que, ó? A gente está diante de uma expressão assim, ó, que a gente tem, ó, uma função, uma coisa ao quadrado vezes g' de, né? Aqui g' de x dx, ó. A gente está diante de uma coisa assim, ó. Então o que está acontecendo aqui é exatamente o seguinte, ó. A função x quadrado, né? Ela recebeu a g e a derivada está aqui fora, tá? Então, uma primitiva para isso aí, gente, nada mais é do que você pegar essa função g e transformar ela numa variável, nessa expressão toda aqui, ó, que pode ser uma variável g, tá? Então, g ao quadrado, e aqui eu vou chamar de dg, ó, tá? Por que eu chamei isso aqui de dg? Porque, no fundo, a nossa preocupação aqui é só em calcular a primitiva dessa função que recebeu essa g dentro. E a gente só pode fazer isso porque isso aqui está aqui do lado. Tá bom? Então, isso aqui é como se, daqui para cá, isso aqui tivesse se transformado em dg. Ó. E aí existe uma analogia que aí, finalmente, é o que a gente chama de... é o método de substituição, né, gente? Porque uma derivada, né, se a gente usa a notação de Leibniz da derivada, ó, dg sobre dx, ó, tá? Se você passa isso aqui multiplicando, ó, é como se dg fosse g' de x vezes dx. Tá? Isso aqui é uma fórmula geral, né, para fazer mudanças de diferenciais que serve muito bem para o cálculo de integral, né, essa notaçãozinha aqui, ó, tá? A gente expressar o diferencial de uma g como sendo g' de x dx, ó, tá? Ou, né, tipo, dy, né, y', né,
se ela depender de x ou y, vezes o dx, ó, né? E seja lá qual for o nome da variável, né? Então, dz, se z é uma função de x, então isso fica z' de x vezes dx. Tá? Então, a derivada de uma função vezes o dx se transforma no diferencial da função. Isso aqui. Seja lá, né, o que for. Tá bom? Então, se a gente está diante de uma expressão assim, gente, olha, uma certa função aqui, ó, g de x ao quadrado vezes g' de x dx, ó, o que é que a gente faz? Ó? Você pode pegar essa expressão toda aqui, ó, né, chamar isso de a letra que você quiser, eu vou chamar de y. Né? Então, essa função toda você chamou de y, e aí, olha só, a derivada da função com o dx, ó, isso aqui tudo vai formar o dy. E aí a gente acaba escrevendo isso aqui, ó, isso aí é a integral de y ao quadrado, né? A derivada com o dx vai formar o dy. E aí você integra na variável y. É como se fosse uma espécie de mudança de variável, né? Então, a primitiva de y quadrado dy vai ser y ao cubo sobre 3 mais c. Né? Só que a resposta, o que? Lembrando que y é essa expressão toda de x. Ó, tá? Então, vai ser a expressão em x ao cubo sobre 3 mais c. Que no nosso caso aqui, ó, a expressão toda aqui é seno de x ao cubo mais e elevado a x. Né? Então, isso aqui é a resposta daquela nossa integral lá, por exemplo, ó, é seno de x ao cubo, né, mais e elevado a x, isso tudo ao cubo sobre 3 mais c. Tá? Isso aqui resolve aquela integral lá. Tá? Então, voltando aqui na nossa regra da cadeia, ó, quando a gente tiver uma função g dentro de uma f com a derivada aqui do lado, o que é que a gente faz? Você pode pegar isso tudo que está dentro da f, transforma isso numa variável, você dá o nome que você quiser, pode ser g, tá? E, bem, se você chamou g, né, de essa expressão toda, né, e aglomerou isso numa única variável, o g' com o dx vai formar a variável que você deu o nome, o diferencial dessa variável, né, o dzinho da variável. Então, se você chama de z aqui, ó, mesmo que seja outra letra, né? Então, o z vai ser... Você pegou esse amontoado de coisa em x e chamou de z, né? A derivada dessa função em x com o dx, que é exatamente esse pedaço aqui, ó, vai se transformar no dz. Tá? Que se você passa x dividindo, no fundo você está dizendo aqui dz sobre dx é a derivada de z, então, que é o g'. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de mudança de variável na integral também, né? Ou método de substituição, que você pega uma expressão em x e substitui por uma variávelzinha só. Tá bom? Então, no geral, gente, o método de substituição ele é esse. Você pode escolher uma expressão em x e condensar isso numa variável, tá? Aí você vai sair da variável x para a variável z na integral, fazendo a seguinte mudança. O dz é como se ele fosse o g' de x vezes o dx. Tá? Então, isso aqui, se você executa isso em qualquer integral, você faz o processo de mudança de variável. E quando é que você nota que precisa fazer uma mudança de variável? É meio que um pouco visualizando isso aqui, ó, né? Uma função dentro da outra com a derivada aqui do lado. Bom, então, mais exemplos aqui para vocês. Olha só, a integral do seno de x quadrado, gente, é uma integralzinha bem complicada, tá? Mas se aqui do lado eu coloco um x, ó, aí isso aqui já fica bem menos complicado, tá? Bem menos complicado. Por quê? Porque do jeito que está aqui, isso aqui já pede uma mudança de variável. Porque eu tenho como aglomerar isso aqui numa variável só, e a derivada disso aqui, ó, está quase aqui, ó.
A derivada de x ao quadrado é 2x, ó, não tá, mas eu posso chegar aqui e colocar um 2 aqui dentro e um meio aqui fora. Como as constantes elas entram e saem da integral, aqui eu troquei 6 por meia dúzia. Tá? E aí a gente já fez aparecer. Ó. Então isso aqui vai ficar meio, esse meio aqui de fora, tá? Vezes uma primitiva. Olha o que, é que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar isso aqui, ó, esse x quadrado, eu vou chamar de y. Tá? Então, y para mim é o que? É x quadrado. O que é o dy? dy é a derivada, que é 2x vezes o dx. Né? É a derivada vezes o dx. Que é exatamente a notação, né? A notação de derivada do Leibniz é assim, ó. Y'. Né? Então, o dy, ele é o que? É quando a derivada do y encontra o dx. Ó. Tá? Essa notação ela fica muito boa para integral, para fazer a substituição. Né? Você pega uma coisa, condensa numa variável, o diferencial, né, porque a gente sempre integra uma função vezes o diferencial na mesma variável que a função tal. Tá? Então, se você estiver integrando aqui, por exemplo, y ao cubo com uma variável y, dx, ó, o que é que dá isso aí? Ó? Bem, não tem x aqui, ó, então isso aqui está fazendo um papel de constante, tá? Porque a variável de integração aqui é x. Ó. Então, essa constante pode sair, ó, aí fica a integral de 1 vezes dx, ó, isso aqui sim é uma constante em x, que é, né, é uma função em x que é constante, né? Bem, isso aqui também seria, né? Então, a integral de 1 dx, ó, é uma primitiva para essa função 1, é o próprio x, ó, mais c. Entenderam? Então, é importante, né, esse dx aqui, ele diz qual é a variável de integração para a gente. Não é o que está aqui não, tá, gente? Não é a função que está aqui, ó, o que indica a variável de integração é aqui, ó, é o diferencial. Tá? Então, seguindo aqui nessa linha, eu chamei isso aqui de y, a derivada de y com o dx aqui, ó, então aqui ficou seno de y, chamei de y, derivada com o dx vai formar o dy. Pronto, a gente tem uma... Então, integrar isso aqui tudo dá meio de uma primitiva dessa função aí, ó. Tá? E a gente já viu que uma primitiva para o seno é menos cosseno, né, de y mais c. Tá? Vai ficar meio, e y é o quê? Vai ficar menos meio, né, vezes o cosseno de y, que é x quadrado, mais c. Aí depois que calcula a primitiva, a gente volta com... Né, porque a resposta tem que ser na variável x. Então, deu isso aí. Na dúvida, você deriva, né? Usa a regra da cadeia, deriva, prova que derivada disso dá isso ali. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo clássico aqui, ó, que é a primitiva para e elevado a raiz de x sobre raiz de x dx. Tá? Então, a ideia aqui é chamar isso aqui, ó, é chamar isso de y, tá? Porque a derivada da raiz, gente, é 1 sobre 2 raiz de x, ó. É 1 sobre 2 raiz de x. Então, precisaria desse 2 aqui, ó, né? Então, você coloca um 2 no denominador e coloca um 2 aqui fora, que aí esse cancela com esse, não tem problema nenhum, tá? Então, a integral, né, de e elevado a raiz de x sobre raiz de x, ó, você escreve assim, vai ficar 2 vezes a primitiva de e elevado a x sobre 2 raiz de x dx, tá? E aí, isso aqui você chama de y, né? Isso aqui, ó, é o y', que com o dx, né, aí vai englobar tudo isso aqui, né, agora, né, vai formar, tudo isso forma o dy. Então, essa integral toda que estava na variável x, né, nada mais é do que calcular a primitiva de e elevado a y dy. Tá? E aí, bem, né, uma primitiva para e elevado a y, dy, é o próprio e elevado a y, né, que derivando isso aqui dá... derivada disso dá ele mesmo. E a resposta é o que? Ó? Vai 2 vezes e elevado a y. E quem é y? Agora voltando para a variável x, é raiz de x, mais c. Tá? Então, até na integral, você tem que estar o tempo todo vendo, se a integral for complicada, que se tem uma função por ali, que a derivada dela está ali no entorno, ali por fora. Tá? Para poder ajudar.
E isso aí vale para tudo, né? Então, se você estivesse integrando aqui, ó, por exemplo, a derivada da tangente é secante ao quadrado, né? Então, ó que maluquice aqui, ó. A exponencial da tangente de x, ó, isso aqui é horrível de fazer, né? dx, é horrível. Mas se a tangente estiver aqui do lado, a derivada tiver aqui, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x, ó, aí ficou fácil, né? Porque como a tangente está aqui e a derivada está aqui do lado multiplicando de x, é como se a gente estivesse simplesmente, né, tendo que integrar a exponencial de y dy, né? Que, ó, chama isso aqui de z, eu vou até mudar a função. Isso aqui é z', que com o dx vai formar o dz. Ó. Então, essa integral ela fica exponencial de z dz. Né? Qual é a primitiva para e elevado a z? É e elevado a z. Né? Que é derivada de elevado a z dele mesmo. Sendo que z é o que? É tangente de x mais c. Tá? Que a resposta é sempre na variável a primeira, né, da função ali. Beleza, gente? E então isso aí, no geral, é o que a gente chama que é o método de substituição simples, tá? Né? É você pegar uma expressão numa variável x, condensar ela numa outra variável, tá? E usar isso aqui, ó, que a derivada vezes o dx, ele vai te dar o diferencial de z. Tá? E aí com isso aqui, você muda a integral, o que era uma integral em x, né, dx, você passa para uma integral em z dz. Tá bom? Isso tudo usando essa notação do Leibniz, né, de que a dz sobre dx, isso aí é o z'. Tá? Então, a gente acaba usando isso aí. E indo mais profundamente na questão da mudança de variável, e seguindo essa analogia aqui da notação de derivada, a gente pode até fazer o seguinte, ó, você pode até pegar, ó, uma expressão toda, uma variável x, e você pode não só, você pode, né, aqui é muito forte isso aqui, ó, você pegou uma expressão em x e trocou por uma coisinha de nada, né, que é só uma variável z, ou seja, onde tudo isso aqui era x, você transformou só falou que era z. Você poderia chegar e dizer que toda uma expressão em x vai ser, por exemplo, z mais 7. Né? De repente você tem esse interesse em fazer isso. Né? E mesmo assim você quer comparar os diferenciais, né? o dz aqui com o dx, né? de cá. Tá? E aí você faz, ó, você faz como? Se você deriva, bem, a gente sabe que a derivada aqui aí eu vou chamar, para explicar isso aqui para vocês, ó, essa função toda aqui, ó, então, eu vou fazer até mais geral. Você pode pegar, eu não vou fazer só o z mais 7, não, você pode pegar uma expressão qualquer em x e trocar por uma outra qualquer que te convenha, e numa variável z, tá? Então, você tem uma expressão toda em x, e você pode trocar por z mais 7, por z ao quadrado mais 7, por z mais 7 sobre 3, beleza? E depois, o que é que você tem interesse? Você quer saber como é que você faz a passagem para o dx, alguma coisa multiplicando dx, né? Por alguma coisa, provavelmente, que vai ter multiplicando o dz ali, ó. Né? Que é você fazer a troca de diferenciais que a gente fala. Tá? Então, você pode pegar uma expressão em x, trocar por uma expressão na variável z, beleza? E aí, o que acontece, gente? Aqui, mesmo essa expressão grandona aqui na variável z, você pode pensar aqui a gente vai estar pensando que esse z, gente, ele depende é uma função em x, tá? É como se fosse a gente olha ele como uma função em x, tá bom? Então, e por que eu olho ele como uma função em x? Porque para mim, ó, dz sobre
dz sobre dx, isso aqui é o z', tá? O nosso z', ou seja, o nosso dz ele vai ser z' vezes dx, ó, tá? E aí, ó, deriva os dois lados aqui usando a regra da cadeia. Bem, a derivada do lado direito, aqui eu vou estar derivando, ó, em relação a x, tá? Essa equação toda aqui, ó. Então, o lado direito, a derivada em relação a x fica g' de x apenas, tá? E a derivada do lado esquerdo é a regra da cadeia. Ó. Isso aqui é uma função que está em z, e esse z, na verdade, é uma variável em x. Então, isso aqui ficaria a derivada de h em z vezes a derivada interna, z' ali, ó. Tá? Então, ficaria, ó, derivada de h na variável z vezes z', olha só, é dz sobre dx. Ó. Isso ficaria g' de x. Tá? Se você passa esse dx multiplicando, então fica a derivada, né, de h na variável z, né, olhando z como uma variável, vezes dz, vai ser a derivada do lado direito vezes o dx. Olha que bonitinho aqui, ó. Então, essas coisas ficaram iguais, ó. Tá? Então, isso aqui é a regra geral de mudança de variável integral. Você pode pegar uma expressão qualquer em x e transformar ela numa expressão qualquer que você quiser, numa outra variável, tá? E os diferenciais dessas variáveis se relacionam assim, ó. E a derivada, né? E a derivada na variável x dx vai ser igual a derivada da expressão na variável z que você resolveu mudar vezes o dz. Tá? Então, isso aqui é a fórmula geral, tá, de substituição. Vou dar um exemplo para vocês, ó, numa substituição que pode não resolver nada, não pode dar em nada, mas é só para a questão de mudar de variável mesmo. Então, por exemplo, né, a gente está integrando aqui a integral de, por exemplo, aqui, ó, né, 1 mais x ao quadrado dividido por... Deixa eu ver aqui... 1 mais x, ó, 1 mais x dx. Beleza? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou fazer uma mudança de variável meio forçada aqui mesmo, ó. Eu vou chegar, eu quero eliminar essa raiz aqui, ó. Se estiver te incomodando essa raiz, ó, eu quero chamar isso aqui, ó, eu quero pegar 1 mais x ao quadrado e quero transformar isso em o quê? Em y. Não, mas aqui é... Aliás, eu já vou fazer uma transformação. Aliás, gente, eu vou ser mais objetivo, não só objetivo, tá? Eu vou resolver logo uma integral que é importante pra gente, ó. Uma substituição que é interessante, ó. Tá? Que é esse aqui, ó. Tá? 1 mais x ao quadrado dx, ó. Por exemplo, tá? A gente poderia... Bem, daria vontade, né, de sumir com essa raiz. É porque tem duas coisas chatas, gente, algumas coisas chatas que a gente tenta fugir no processo de integração por conta que não vale certas propriedades, tá? Por falta de propriedade, né? Uma delas é a soma dentro de raízes, né? Porque, infelizmente, ó, a raiz de a mais b, ela não é, né, igual a raiz de a mais raiz de b, tá? Ela não quebra, né? Não tem essa propriedade, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é falso em geral, tá bom? Então, soma dentro de raízes e soma em denominador também, ó, a gente busca romper com isso aí, tá? Porque, infelizmente, a soma no denominador não vale isso aqui, ó, né? Então, gente, por favor, nunca façam uma coisa dessa, tá? Dizer que 1 sobre a mais b é igual a 1 sobre a mais 1 sobre b, tá? Isso aqui é falso. Então, na tentativa da gente pegar, gente, essa soma aqui dentro e compactar isso aqui numa coisa só, tá? A gente faz certas substituições, tá? E aí, inclusive uma delas que é o que chama que é a substituição trigonométrica. Porque lá na trigonometria, a gente tem uma fórmula que é assim, ó. Vocês lembram lá que 1 mais tangente ao quadrado, né, é o que, ó? É secante ao quadrado de x, ó.
Beleza? Então aqui, ó, uma soma se transforma numa coisa só. Né? Tem uma soma, duas parcelas aqui, e aqui do lado a gente só tem uma. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, gente, ó, se esse x aqui, ó, se ele se transformasse, aí eu vou sair da variável x para a variável θ, por exemplo. Se esse x aqui ele se transforma na tangente ao quadrado, na tangente de θ, né? Desculpa. Né? Na tangente de θ, aí eu tô na variável x aqui nessa integral. Aí eu estou migrando para uma variável θ. Tá? Né? E aqui, olha só, é como se a gente tivesse numa variável x, eu vou pegar uma coisa em x e vou transformar para uma variável θ. É como se fosse assim, ó, numa expressão envolvendo um θ. Beleza? Então, né, eu tenho um x aqui, ó, eu vou até escrever assim, ó. Eu tenho um x aqui do lado direito e eu vou mudar por é como se fosse uma h de θ, ó, e aqui como se fosse uma g de x, ó. Então, eu peguei uma expressão em x e tô trocando por uma expressão em θ. Isso vai ser legal? De repente vai, ó. Pelo menos uma coisa é certa, olha só. 1 mais... isso aqui já vai ficar o quê? 1 mais tangente de θ ao quadrado, que é secante ao quadrado, né? E aí dentro da raiz isso vai sumir, ó. Isso aqui já vai ficar raiz quadrada, né, de 1 mais tangente ao quadrado de θ vezes o dx, ó. Tá? Eu tenho que transformar isso aqui para θ agora, né? E aí vamos lá, ó. A gente tem tangente de θ, né, é igual a x. Ó. A nossa fórmula diz o que aqui, ó? Você lembra que a gente acabou de deduzir, ó? A gente deduziu o seguinte, que quando a gente pega uma expressão aqui, ó, e chama numa outra coisa, numa outra expressão de uma outra variável, aqui é como se fosse o θ, ó, né? Os diferenciais se relacionam como? Você deriva o lado direito em x, multiplica por dx, deriva o lado esquerdo em θ e multiplica por dθ. É como se fosse simplesmente já fazer essa conta direta aí, ó. Então, olha só, a derivada do lado direito em x vai dar 1. Então, fica 1 vezes dx. A derivada do lado esquerdo em θ, a derivada da tangente, ó, é secante ao quadrado de θ, né? Aí multiplica por dθ. É assim que os diferenciais se relacionam, tá? Então, mudando totalmente de variável aqui, ó, essa expressão, essa integral, ela pode virar a raiz quadrada de 1 mais o x virou tangente de θ, 1 mais tangente de θ ao quadrado, tá aqui, vezes o dx, que por sua vez agora, ó, o dx se transforma em secante ao quadrado de θ dθ. Tá? E aí essa integral, ela virou o quê? Ó? Virou 1 mais tangente ao quadrado, isso aqui é secante ao quadrado. Na raiz some, né? Fica secante. Ficaria o módulo, tá? E aqui a gente escolhe um trecho bom para fazer mudança de variável, de modo que a secante de θ seja positiva, tá? Ou seja, secante é 1 sobre cosseno, é onde o cosseno é positivo. Então, a gente vai de menos π sobre 2, né? O θ até π sobre 2. Bom, então, no fundo eu estou escolhendo isso o seguinte, é só para a gente fazer conta fácil, que aí 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, e a secante ao quadrado dentro da raiz, ela sai módulo da secante, mas a secante sendo positiva, ela vai encontrar com essa secante ao quadrado, vai dar secante ao cubo de θ dθ. Tá? Então, olha só, a gente estava numa integral envolvendo uma raiz com um polinômio dentro na variável x, ó, isso aqui é a mesma coisa que integrar a secante ao cubo de θ dθ. Tá vendo? Lembrando que o θ aqui, ele é... que a tangente de θ é igual a x, né? No final dessa conta aqui, né, a gente resolve em θ, mas depois volta com x igual a tangente de θ. Tudo bem? E assim vai, gente. A gente pode ir mudando de... Então, isso aqui é muito poderoso. Oi? Ó, até me assustei. Eu entendo o que você está querendo passar, mas eu sinto que eu não conseguiria usar da mesma forma. Não conseguiria pensar nisso mesmo, de um Não, cálculo. isso aqui é só com exercício e experiência mesmo. Por exemplo, isso aqui é um clássico, isso aqui, ó, tá? Essa substituição trigonométrica. Então, sempre que você tiver diante de a menos que a derivada esteja do lado ali, ó, tá? Então, por exemplo, sempre que um exemplo, né, de substituição trigonométrica básica, ó, isso aqui, ó, é uma integral clássica, que é
A integral, isso aí é arco tangente x. Ó. A resposta aqui é o arco tangente x. Tá? Como é que a gente chega nessa resposta maluca, né, de que a integral disso aqui é o arco tangente? É isso aqui, ó, aquilo que eu falei. Ó, essa soma no denominador, ela é horrível. Né? A gente quer eliminar isso. Um jeito de colocar uma coisa só aqui, ó, é lembrar da fórmula, que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Tá? Então, aqui também, né, é bom que esse x aí, ó, ele se transforme na tangente de alguém. Ó. Porque se ele vira a tangente de alguém, isso aqui, ó, a gente já sabe que vai dar. Ó, né? Porque se você ler no lugar de x tangente de θ, o que é que se transforma isso aí? Ó? Vai ficar 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ. Só que aqui a gente tem dx. Ó, né? Isso aqui, né? Como é que isso aí se converte para dθ? A mesma coisa. Derivada do lado direito dx é igual a derivada do lado esquerdo dθ. Aqui está a relação dos diferenciais. Tá? O dx é o que? Secante ao quadrado de θ dθ. Então, dx é secante ao quadrado de θ vezes dθ. Olha que bacana. Só que 1 mais tangente ao quadrado é o que, gente? É secante ao quadrado. Aí esse cara cancela com esse. Então, isso aí fica integral de 1 vezes dθ. Então, você está integrando aqui, gente. Olha quem está integrando. A gente está integrando a função constante 1 dθ na variável θ. Ó. O diferencial serve para indicar a variável. E uma primitiva para essa função aqui é exatamente o θ mais c. Né? Porque se a gente deriva o θ, né, em função de θ, né, vai dar 1. Só que a resposta é em x. Ó, né? A gente tem que dar a resposta em x. Ó. Isola o θ aqui. Ó, né, ó, a tangente de θ é igual a x. Para a gente isolar o θ, a gente tem que cancelar essa tangente aqui. Ó, né, ó. Então, aplica a inversa dela dos dois lados. Ó. Arco tangente aplicado na tangente de θ, ó. Aplica o arco tangente dos dois lados, né? Arco tangente x, ó. Esse cara cancela com esse, né? Porque o que um faz, o outro desfaz. Então, o θ, ele vira arco tangente x, que é exatamente esse camarada aqui. Então, o θ em função de x, ele é um arco cuja tangente é x, mais c. Tá? E aí que é a resposta dessa integral. Tá? E aí são os exercícios, né, que eles vão, né, começando a aprimorar essas coisas assim. Então, sempre que tiver 1 mais x quadrado, ó, não precisa ser 1 não, tá? Se tivesse ali, ó, um 3, por exemplo, ó, e aí sim a gente vai sofisticando, a gente vai ficando cada vez mais esperto. Bem, se tiver um 5 ali em cima, não vai mudar em nada, né? Se tiver um 3 aqui mais x quadrado, ó, dx, alguém levantou a mãozinha aí? Gente, me interrompam, porque eu não estou vendo. Você está vendo que eu só vejo a tela quando eu mudo aqui, ó, tá? Porque a minha visão é só isso aqui, ó. O que eu vejo aqui na minha frente, é porque assim, agora eu estou olhando para a mesa, tá? E agora eu estou olhando para o computador, ou seja, eu estou vendo a mesa no computador. E aí eu não vejo mais nada, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam aí, ó, a qualquer momento. Pode falar, Cauã, deixa eu te ouvir aqui. Professor, esses dias eu fui fazer uma questão e eu tive que integrar um negócio lá e apareceu justamente um arco tangente de alguma coisa na hora que eu coloquei na matemática. E isso saiu porque eu estava tentando calcular o comprimento de uma função y igual a x quadrado, se não me engano. Quando a gente tenta calcular o comprimento de uma função, sai justamente a integral de raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Isso não, tipo, dá um bagulho muito parecido do que isso, tipo, não faz a resposta algumas vezes parecer com arco tangente de x? Com arco tangente pode não ser também. Tá? Não, pode não ser, mas tipo, mas é parecido. Como aparece uma função, como tem a raiz e tem 1 mais porque a fórmula lá é assim, né? A fórmula do cálculo do comprimento do gráfico é a raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado de x vezes dx, né? Tem um quadrado aqui, a derivada. Então, isso aqui você pode migrar. Isso aqui eu não lembro exatamente, isso aqui não é o arco tangente não, tá? Essa integral aqui dá um troço diferente, deve ser um arco seno com alguma coisa aí, acho que é arco seno, tá?
Esse aqui já pede uma substituição, né? Você chama a derivada da tangente de θ. Tá bom? Não, vai dar cabuloso, porque esse aqui é integral de secante ao cubo, secante ao cubo é um negócio bizarraço para fazer. Mas esse aqui ele pede substituição trigonométrica, tá? Essas contas eu concordo com você. Agora, de que é o arco tangente, pode em geral não ser, tá? Ele pode sumir. Mas que tem a ver com a tangente aqui, sim. Tá? Que aí 1 mais tangente ao quadrado dá secante ao quadrado, aí você já elimina essa raiz. Ó. Tá? Aí aqui ficaria, ó, secante ao quadrado de θ dθ. Ó. Vamos ver como é que fica essa mudança de variável em geral aqui. Ó. Aí fica a derivada desse cara aqui, ó, a segunda derivada, né, porque aqui já está derivada uma vez, fica a segunda derivada dx. Ó. Então, a segunda derivada da f dx vai ser secante ao quadrado de θ dθ. E aí, olha que doideira. Então, então aqui vai ficar a raiz quadrada de 1 mais a derivada, né, ao quadrado vezes o dx. Tá? Então, aqui a gente não tem isso aqui multiplicando o dx. A gente vai ter que colocar. Então, o que é que a gente faz aqui? Ó? A gente coloca a segunda derivada ali, vezes o dx, mas aí tem que dividir, né? E aí já tem aquela coisa, né, onde ela não vai ser nula e tal. Mas, enfim. Então, e por que eu coloquei a segunda derivada em cima e embaixo? Isso para eu poder montar o dθ. Ó. Tá? Então, aqui a gente tem, ó. Então, aqui já ficou, ó, raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado. Tá? Secante ao quadrado, dentro da raiz fica secante de θ, dividido pela segunda derivada em x, que aí é que está a coisa. Essa segunda derivada em x, a gente tem que transformar em θ, isolando o x daqui, ó, tá? Nessa expressão. Dessa expressão aqui, a gente tem que dar um jeito de escrever essa expressão em termos de θ. Isso aqui é o bicho, tá? Isso aqui vai ser vou chamar aqui de g de θ, tá? A gente vai ter que se virar para ver como transforma isso aqui em θ. Vezes isso aqui, ó, né, é secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então, a gente chega numa secante ao cubo, né? Secante ao cubo de θ dθ, sendo com a segunda derivada em x. E a gente tem que escrever isso aqui, ó, esse x em termos de θ, ó, né? Escrever o x em θ e jogar dentro da segunda derivada. Porque a gente tem que inverter aqui, né? Dar um jeito de escrever daqui, ó, né? Caminhar aqui para escrever o x em termos de θ, né? Ou, né, transformar isso aqui numa expressão envolvendo a derivada, para poder, onde tiver isso aqui, a gente botar a tangente de θ. Tá? Então, no geral, é isso aí, ó. E eu não sei se realmente isso aqui pode cair. Não, de poder eu acho que pode cair em arco tangente, mas no geral isso aí vai caminhar para umas coisas bizarras aí do cálculo. Tá bom? Então, o teu cálculo aí de comprimento de curva, ele pode dar uns troços cabulosinhos, sim. Então, o que mais, gente? Se resolver isso aí, não vai dar um cálculo, sei lá, mais fácil de usar ou não? Bem, se essa segunda derivada aqui dá 1, no caso aqui, se for o x quadrado, dá para resolver, porque tem fórmula para... Fórmula não, né? Macete para resolver a secante ao cubo. Mas tá? se resolver isso aí, não vai dar uma fórmula geral ou algo assim que a gente possa usar? Não dá. Aqui não dá, não. Porque vai depender da f aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Depende da f. Então, da f e vai embolar essa secante ao cubo aí. Não tem fórmula fechada A fórmula é isso aqui, né? Agora, cada função vai gerar uma integral diferente ali, ó. Tá? Algumas podem ser até mais fáceis, né? Não é moleza não, cara. Essa integral ela pode complicar muito por causa desse denominador aqui, ó. Tá? Ela pode se complicar muito mesmo. Tá? Mais alguma dúvida?
Alguém mais? Não, alguém mais se inscreveu aí, né? Bom. Então, se vocês quiserem, a gente dá uma migradinha aqui, ó, na nossa lista. Ó. Vou fazer... Alguém escolhe uma aí, ó. Eu vou fazer essa 12 aqui, ó. Tá? Vou fazer essa 12, por que essa 12 aqui, ó? Porque eu tô querendo fazer essa 12. Porque essa 12, gente, ó, essa soma nesse denominador aqui, ó, a gente pode chamar isso tudo aqui, ó, 3y menos 4 de z, por exemplo, ó. Tá? Então, deixa eu copiar aqui, ó, integral a 12, né? É 12, lista 17. Tá 12, lista 17. Então, fica a integral de y sobre 3y menos 4 ao cubo, né? dy. É esse problema aí, ó. Né? Então, o que é que isso aqui pede pra gente, ó? Isso aqui pede que a gente compacte isso aqui, ó. 3y menos 4, ó, eu vou chamar de w. Tá bom? E já faço os derivados, ó. A derivada em w aqui dá 1. Aí eu ponho o dw, né, da forma. A derivada do lado esquerdo em y, né? Derivando em y aqui dá 3. Derivada disso aqui é 0. Derivada de 3y dá 3. E coloco o dy da forma, né? Que é como os diferenciais se relacionam. Você vê, ó? Né? Pega uma coisa numa variável, transforma numa outra expressão em outra variável. Como é que os diferenciais se relacionam? Derivada do lado direito na variável x dx, deriva a função à esquerda na variável da esquerda dθ, né? Então, derivada direita dx, né, vezes o diferencial da direita é igual a derivada da esquerda vezes o diferencial da esquerda. E é assim que a gente muda os diferenciais. Então, voltando aqui, ó. Então, aqui fica 1dw vai ser igual a 3dy. Então, já temos aqui que o dw é 3dy. Tá? Ou que o dy, né, que é o que a gente quer sair de y. Tá? Eu prefiro fazer assim, eu não gosto de isolar o dy, eu gosto de montar esse carinha aqui, do ladinho aqui. Ó. Beleza? Então, montar é como? Bem, e aí, olha só, isso aqui é que vai fazer a gente mudar de variável onde tiver y, onde tiver outras coisas. Então, isso aqui vai ficar, ó, integral de o dy, para ele virar dw, ele precisa de um 3 aqui, ó, né? 3dy é igual a dw. Aí eu ponho um terço aqui fora. Né? Multipliquei aqui por 3 lá dentro, dividi por um terço aqui fora, porque se um terço pode entrar, ele pode cancelar aqui. Então, eu troquei 6 por meia dúzia. Então, ficou um terço, tá? Esse 3dy, ele já virou o nosso amiguinho dw, por causa disso aqui. Então, já fizemos a mudança de diferencial, não preciso mais disso para nada. Agora que são elas, ó. 3y menos 4, isso tudo já vira o w. Então, o denominador já virou w ao cubo. E não tem mais soma no denominador. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ó? Daqui, a gente vai tirar esse y para ele virar w. Né? Então, o y aqui ele vai ser... Passa o 4 para lá, somando, e o 3 dividindo. Né? Então, o y ele virou w mais 4 sobre 3. Né? Então, aqui ficou w mais 4, vou botar isso aqui, né? Sobre 3. Tá aí, ó, a nossa integral. Né? E aí, isso aí dá o que agora? É igual ao que? Ó? Aí... É só organizar direitinho, ó. Esse 1/3 aqui, ele vem aqui para fora, vai ficar 1 sobre 9, então, ó, aqui fora, ó. Meu 9 ficou parecendo um G. 1 sobre 9, integral de... O numerador ficou w mais 4, né? E o denominador ficou w ao cubo. dw, tá? Isso aqui, ó. Aí a soma que estava no denominador passou para o numerador. Então, ficou 1 sobre 9... integral de... Aí aqui você separa, ó, né? Coloca para cá e para cá. Né? Que é a belezura de ter um numerador compactado, né? Com uma parcela só. Então, fica w sobre w ao cubo dá 1 sobre w ao quadrado, que é w a menos 2, mais 4 sobre w ao cubo, que é 4 vezes w a menos 3. Ó. E aqui usa a regra da potência, né? Para finalizar a integral. Então, fica 1 sobre 9, ó. Qual é a integral de w elevado a menos 2?
é w elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, né? Menos 2 mais 1 é menos 1, então fica w elevado a menos 1 sobre menos 1, mais menos 3 mais 1 dá menos 2, então fica 4 vezes w elevado a menos 2 sobre menos 2, né? Soma uma unidade e passa o resultado dividindo. Aí acabou-se, né? Mais c. E quanto é que dá essa, né? Essa coisa aí, ó? Isso vai dar, então, w menos 1 é 1 sobre w, aí tem um menos aqui, multiplica por 9, então vai dar menos 1 sobre 9w. Né? Esse menos aqui também vai dar menos. Aí, olha só, esse 4 dividido aqui por 2 vai dar 2. Então, aqui vai dar menos 2 nono. E w menos 2 é 1 sobre w ao quadrado, mais c. Pronto, é isso aí. Na variável w, só que w é o quê? Ó? É 3y menos 4. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre 9, que multiplica 3y menos 4, menos 2 dividido por 9, que multiplica 3y menos 4 ao quadrado, mais c. Tá aqui, ó. Essa é a resposta na variável original, que é a primeira aqui, ó, y. Tá? Na dúvida, se você derivar isso aqui, ó, tem que dar isso aqui, ó. Né, a expressão original, né, sem o 3 aqui. Tá bom? Que é a prova, né, dos 9, né, um jeito de você provar e verificar se a tua resposta está correta, é isso aí. Tá bom? Bem, já caminhando para os finalmente aqui, o que é que eu quero justificar para vocês? Olha, gente, eu quero dar uma palhinha que é bem importante, tá? É o porquê que nessa regra da potência ali, né, do x elevado a n, né, que aí você integra da x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, só que aqui o n é diferente de menos 1, né? Tá? Porque se você aplicar essa fórmula para o n menos 1, vai ficar n menos 1 mais 1 dá 0, vai ficar x elevado a 0 sobre 0. Aí é uma indeterminação, né? Aliás, não é indeterminação, né? Desculpa, é erro mesmo, não funciona, não existe, essa fórmula não se aplica, divisão por 0. Então, o que acontece, gente? Então, e o que é, portanto, a integral, né, de uma primitiva para 1 sobre x? A resposta disso é o seguinte, né? Que função derivando dá 1 sobre x? É o log neperiano de x. Tá? Então, a gente viu ó, que a derivada do log neperiano de x, ela é o que, gente? Ela é 1 sobre x, tá? Mais c. Errei aqui. É 1 sobre x, tá bom? E aí, portanto, né, se a gente inverte isso aqui, ó, né, se eu derivando essa função dá isso, então a gente pode dizer o quê? Ó? Que uma primitiva para essa função, 1 sobre x, é o log neperiano de x. Né? E aí sim, aqui mais c. Tá bom? Que é justamente o inverso. Mas tem um porém aqui, gente. Tá? Essa derivada aqui, ó, essa função log, gente, lembrando lá o gráfico de log, lá naquelas nossas coisas, o gráfico do log é uma coisa assim, ó. Beleza? O log neperiano de x, ó. Tá? Aqui passa no 1, tudo bonitinho e tal, e taraná. Só que o que acontece, gente? O log neperiano de x, essa função, ela está definida para x maior do que 0. Beleza? Então, esse processo de inversão aqui, ó, se eu derivo o log de x, né, que só está definido para o x maior que 0, dá 1 sobre x. Então, para x maior do que 0, essa função aqui ela é verdadeira. Tá? Isso aqui é verdadeira, aí eu vou botar aqui para x maior do que 0. Né? E ela é verdadeira por quê? Por pura experiência com a derivada. Só que, quando a gente está integrando essa função, a gente não quer integrar só a parte que é maior do que 0. A gente quer saber o que daria, né, isso aqui para x maior do que 0. A pergunta, quando o x é negativo, né, a integral é o quê? Né, uma primitiva para a parte negativa dessa função. Tá? A primitiva para a parte negativa, ela vem dessa derivada aqui, gente. Se você deriva o log neperiano, que aí é o seguinte, ó, agora que são elas. Olha, quando o x é negativo, tá, isso é equivalente a dizer, né, implica também, que menos ele é positivo. Tá?
Quando o x é negativo, né, menos ele é positivo. Se menos ele é positivo, faz sentido essa função aqui, ó, menos x, ir para dentro do log, ó, tá? Porque a gente está sob essa condição, tá bom? E é o que eu estou assumindo aqui agora. Então, quando o x é negativo, menos x é positivo. E aí essa função faz sentido, tá? A gente montar a função log neperiano de menos x. Porque no final das contas a gente está jogando uma coisa positiva dentro do log e isso não tem problema nenhum, né? Porque o log está definido para só números positivos. Nem para o zero tá, ó, né? Do zero para cá é o que está fora do log. E aí essa função tem derivada, gente. Essa função aqui, ó, essa g' aqui, ó, né? No caso aqui a gente está supondo x negativo. A derivada dessa função, ó, usando a regra da cadeia, é a derivada da função externa, que é 1 sobre x, né? Com a interna dentro, que é menos x, vezes a derivada interna, que é menos 1. Tá? Se vocês notarem, ó, a derivada disso aí, esse menos com esse menos dá mais, ó, dá 1 sobre x, ó, que é o que a gente queria, né? Descobrir uma função que derivando dá 1 sobre x. E essa função satisfaz, né? Então, olha só, então, como é que fica a integral de 1 sobre x? Então, uma primitiva para 1 sobre x, gente, ela fica assim, ó. Ela dá log neperiano de x quando x é negativo, que por derivada a gente viu que funciona, e dá log neperiano de menos x quando, quando x é positivo, dá log neperiano de menos x quando x é negativo. Tá? Isso aqui que é a resposta, tá? Então, a integral de uma primitiva para 1 sobre x é isso aqui, ó. Tá? Essa é a resposta aí, tá bom? Só que tem um jeito bem elegante de escrever isso, que é o seguinte, ó, que é escrever isso tudo numa linha só, tá? Que é o seguinte, ó, quando o x é negativo, gente, menos x é módulo de x, né? Vocês lembram que módulo de x é o quê? Por definição, é x quando x é maior ou igual do que zero, inclusive, mas o zero não está na jogada aqui, e é menos x quando x é menor do que zero. Tá? Então, nesse caso, né, escrevendo essas duas coisas, essas duas linhas numa só, eu escrevi assim, isso é log neperiano do módulo de x, tá? Mais c. Né? Porque quando o x for positivo, o módulo de x é o próprio x, aí tá batendo. Quando o x for negativo, o módulo de x é menos x, né, quando x for negativo. Então, daria exatamente isso de baixo. Então, isso aqui é 2 em 1. Tá? Então, memorizem isso. Tá? A integral de 1 sobre x dx é log neperiano do módulo de x. Tá? Então, para ficar bem registrado aí para vocês. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. 2h44 agora, né? Deixa eu fazer aqui mais algum probleminha. Alguém já tentou? Alguém quer apontar algum exercício dessa lista ou dessa outra aqui? Isso aqui é integral definida, tá? A integral definida é o quê? É calcular a integral indefinida, né? E depois jogar os extremos ali. Bom? Depois eu vou derivar essas funções aqui, ó, tá? Que é derivar funções envolvendo a integral. Isso pode pirar um pouquinho a cabeça de vocês, mas eu vou explicar direitinho para vocês aí. Primeiro eu quero matar essa 17 aqui, ó, lista 17. Tá bom? Essa 17... Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Deixa eu ver aqui... Olha, não está aqui, mas essa aqui me inspirou, tá? Porque agora a gente consegue integrar a tangente. Tá? A gente consegue integrar a tangente. Lembrei agora. Consigo, né, você já tem ferramenta para integrar a tangente, fazer uma substituição. Ó. Porque a integral da tangente, ó, tan de x, ela nada mais é do que a integral de seno de x sobre o cosseno de x, né? Seno de x sobre o cosseno. Se vocês notarem, ó, o seno está aqui em cima, né? A derivada está aqui embaixo.
Mas é sempre bom a gente pensar numa função em que a derivada vai encontrar o dx, né? Porque a gente pega uma expressão, né, uma expressão em x, chama de y, né? A derivada, né, quando essa derivada encontra o dx, já forma diretamente o nosso dy. Né? Então, interessa sempre escolher uma coisa que a derivada está encontrando dx. E, nesse caso, esse cosseno aqui, ó. Tá? Se a gente chama isso aqui de y, a derivada do cosseno é menos seno, mas aí a gente coloca o menos aqui fora e o menos aqui dentro. Aí a derivada, y' com o dx, já vai formar o dy. Né? Então, essa integral toda virou menos, né? Aquele menos que a gente criou para, né, deixar um emprestado para esse seno para formar a derivada. Então, ficou integral de 1 sobre y, que é o nosso 1 sobre cosseno, que é o y, vezes o dy. Né? Fechou? E aí, o que acontece, gente? Menos, então ficou menos integral. Bem, a gente acabou de ver, ó. A integral de 1 sobre y dy é o quê, ó? Vai ficar menos log neperiano do módulo de y mais c. Certo? Acabou-se. Né? Esse menos sobe ali, ó, fica log neperiano do módulo de y elevado a menos 1, ó, mais c. Vai ficar log neperiano de quê? O y é o cosseno. Né? Daqui fica 1 sobre o módulo de y mais c. Então, fica log neperiano de 1 sobre o cosseno, o módulo do cosseno. 1 sobre o módulo do cosseno, gente, é a secante. É log neperiano do módulo da secante de x mais c. Ó, tá? Então, isso é a integral da tangente. Tá? Log neperiano do módulo da secante. Beleza? Então, memorizar aí a integral da tangente, log da secante. Deixa eu ver o que é mais. E por aí vai, ó, tá? Isso aqui dá para fazer por substituição também, né? Chama isso aqui tudo de y e você consegue montar a derivada aqui, ó. Tá? O y' dá para montar, né? Todo esse exercício do 1 ao 22, ó, é integral por substituição. Tá? Você consegue fazer uma substituição e simplificar a integral. Beleza? Esse aqui pede uma substituição trigonométrica, ó, né? Uma tangente, né? Eu vou fazer essa 10 aqui para vocês, ó. Aliás, eu vou dar a dica dessa 10, ó. Essa 10, o que é interessante é o seguinte, ó. Eu só vou dar uma dica da 10 aqui, ó. Deixa eu ver nosso tempo como é que tá. Então, vai dar 2,50. Eu vou dar uma dica na 10 aí. Deixa eu copiar ela aqui. Integral de dx a 10, né? Integral de... Professor, oi? você manda a foto daquela tabelinha lá com as regras de integração no Telegram? Ah, eu mando sim, mando sim. Beleza. E outra coisa, eu tenho uma pergunta, é que tipo, vai ter uma prova de integral, né? Aí a pergunta é a seguinte, como é que vai ser a avaliação pra gente poder passar? Tipo, é nota 7, média 7 no caso? Como é que vai ser? Eu vou tá reduzindo essa média, tá? Eu vou trabalhar, acho que com média 6 esse semestre com vocês, tá bom? Eu acho que 6 vai avaliar bem. Bem, eu vou dar uma dica aqui nessa 10 aqui, ó. Né? Essa 10 seria isso aqui, ó. Tá? Essa 10, ela pede, bem, é soma no denominador, aí você já fala assim, é para dar uma compactada, tá? Se isso aqui, gente, olha só, a derivada disso aqui, ó, essa derivada aí vai dar 6x, tá? Eu vou até separar o dx ali pro ladinho, ó. Se tivesse um x aqui em cima, gente, aí seria molezaça essa integral, tá? Essa integral, ó, se tivesse ela é exatamente isso aqui, ó, né? O que a gente está integrando, 1 mais 3x ao quadrado dx. Ela é um pouco mais difícil e chata, porque lá em cima não tem a derivada desse denominador, e a gente nem consegue montar ela sem ter que colocar x lá e vai, né, complicar um monte de coisa. Mas uma substituição trigonométrica dá para fazer. Tá?
Eu vou fazer uma outra integral, que é essa daqui, ó. Só que o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar um xzinho aqui em cima, né? E vocês vão ver como muda a estratégia, né? Porque aí é uma substituição simples, tá? Simples por quê, ó? Porque se a gente chama isso aqui tudo de y, né? Y é igual a 4 mais 3x quadrado, ó, o dy, né, que é derivando aqui dá 1 dy, vai ser o quê, ó? A derivada do lado direito, que vai dar 6x dx, ó, tá? Então, a mudança né, do dx para o dy é isso aqui, ó. O dx precisa encontrar 6x, ó. Aí você coloca um 6 aqui e divide por 6 aqui, ó. Então, a gente montou a derivada, ó, o 6x, ó, né, ó, y, aqui está y' com o dx, isso aqui tudo vai formar o dy. E aí, essa integral viraria 1/6, né, 1 sobre 6, da integral, a primitiva de quem, ó? Isso aqui tudo é o dy sobre y, né? Aí morreu, né? Ficou 1 sobre 6, integral de dy sobre y, né? Log neperiano do módulo de y mais c. Aí ficaria 1/6 do log neperiano do módulo de 4 mais 3x quadrado mais c. Tá bom? Simples assim, moleza, só porque eu botei um xzinho lá em cima. Né? Esse x permitiu a gente, né, manipular uma constantezinha, né, fora e dentro aqui para montar esse dy. E aí a falta desse x lá em cima, gente, dá uma cansada na gente aqui, ó, mais 3x quadrado, tá? Que é o que, ó? É a substituição não ser simples, né? É ser trigonométrica. E a trigonométrica seria como? Seria o seguinte, ó. Pensem comigo aqui, ó. Eu quero usar a mesma fórmula, 1 mais tangente ao quadrado de θ, né, de que isso aqui é secante ao quadrado de θ. Eu quero compactar esse denominador numa secante ao quadrado, tá? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Esse 3x quadrado, olha só, esse x, a gente pode escolher ele né, estrategicamente, de forma que isso aqui tudo, ó, né, o 3x quadrado, ele vire 4 tangente ao quadrado de um certo θ aí, ó, né? E por que eu escolhi 4 tangente ao quadrado? Porque como já tem um 4 aqui, ó, se isso aqui vira 4 tangente ao quadrado, eu pego esse 4 com esse e coloco em evidência, né? E aí vai ficar 1 mais tangente ao quadrado e vai virar secante ao quadrado. Tá? E por que eu faço essa identidade? É para a gente não ter que pensar muito, tá? E fazer conta de cabeça. Porque daqui a gente consegue, ó, extrair a raiz dos dois lados aqui, ó, né? De cá vai ficar raiz cúbica, raiz de 3 vezes x, tá? Estou supondo x positivo e tangente positiva. A raiz de 4 vai dar 2, raiz da tangente de θ. Então, x, ó, essa é a substituição, ó. Essa é a substituição que a gente vai fazer, ó. De que o x, ele vai ser... A gente nem vai precisar desse x assim, né? Se lá pra frente a gente precisar, a gente explicita ele, tá? Agora, e os diferenciais, ó? A derivada do lado esquerdo vai dar raiz de 3, ó. Dx vai ser igual a derivada do lado direito, que vai dar 2 secante ao quadrado de θ, dθ. É assim que o dx se relaciona com o dθ. Tá? E aqui fica como, então? Fica integral, ó, de 1 sobre 4, mais, propositalmente, a gente forçou isso, que isso aí virasse 4 tangente ao quadrado de θ, né? O x, né, essa substituição, ela nasceu justamente para pegar isso aqui e transformar nisso, tá? E aí, vezes o dx, ó, aí eu passo a ser raiz de 3 dividindo, ele vai ser 2 sobre raiz de 3 secante ao quadrado de θ dθ, tá bom? E aí, o que dá isso aí? Vai dar integral, ó, aquele 4 prometido, né, que eu coloco em evidência, aqui vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de θ, 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado, que vai cortar com essa secante aqui, ó, tá? Então, aqui ficou essas constantes todas que eu vou mandar para fora. Aqui ficou, deixa eu apagar aqui, ó, ficou o 2 que sai, e o raiz de 3 aqui no denominador sai, e esse 4 que eu botei em evidência, ele vai aparecer aqui fora também. Ficou integral, ó, isso tudo virou isso que cortou com isso. Então, ficou, na verdade, 1 dθ.
Olha que massa, né? Aqui corta, sobra um 2. Integral de 1 de θ é θ. Então, ficou 1 sobre 2 raiz de 3 vezes o θ mais c. Né? E θ é quem, gente? O θ a gente tem que isolar ele daqui, ó. Eu passo esse 2 dividindo. Vou isolar o θ aqui, ó. A continha do isolamento do θ. A tangente de θ, ele é raiz de 3 sobre 2 vezes x, ó. Né? Então, né, aplica o arco dos dois lados, vai cancelar a tangente aqui, ó. Ou faz a leitura aqui, né? O θ, ele é um arco cuja tangente é isso aqui, ó. Né? Então, o θ, ele é um arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 2 vezes x, ó. Tá? Então, essa resposta aqui ficou 1 sobre 2 raiz de 3 vezes o arco tangente raiz de 3 sobre 2x, né, mais c. Tá bom? É a resposta da 12 aí. 12? Não. Eu esqueci. Qual eu estava integrando, nem lembro mais. Aqui dá 10, né? Essa aqui é 10. A 10. Beleza? Então é isso, gente. E aí vai. Tá? Aí um negócio é atacar mesmo essa lista aí. Tá? E atacar a 17 e a 18, né? A 17, essa lista foi bem montadinha, né? Ela trabalha bem substituições. Aqui, eu não sei, encontra a expressão na função do gráfico. Tá? Ele fala que é uma primitiva para essa função, tá? Então, ele trabalha bem a integral indefinida na primeira e a integral definida na segunda, tá? E faz uma cálculo de área de regiões. Tá? E a gente viu até cálculo de volume, de sólido de revolução, essas coisas todas, tá bom? A gente fica aí só nessa lista 17 e 18. Tudo bem? Mais dúvidas? E sempre lembrando, né, gente, que qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem para mim a qualquer momento aí. Tá? Sempre que possível eu tento responder o mais rápido possível, na medida do possível. Tá bom? Tudo bem? Então, vou encerrar aqui.